Como faturar 6 dígitos todos os meses com uma agência de marketing. Muito prazer, eu sou Malu, sou mentora de donas de agências de marketing e também sou fundadora de uma. E se você que está aí me assistindo quer aprender como faturar 6 dígitos com recorrência todos os meses com uma agência, fica aqui comigo até o final. Como vocês sabem, eu sou muito pragmática, então vamos direto ao assunto. Primeiro ponto é ter uma agência nichada. Isso pode gerar um pouco de polêmica, porque muitos experts falam, é melhor você ter uma agência genérica, ou outros falam, é melhor você ter uma agência nichada, outros não se posicionam tanto. E aqui eu quero que vocês entendam que não existe certo ou errado. Não é errado você ter um modelo de negócio que atende vários nichos, mas a gente está falando de escala. A gente está falando de chegar em 6, 7 dígitos todos os meses com uma operação de prestação de serviço de marketing. E é inevitável que para você chegar nesse patamar de uma maneira mais acelerada, é muito mais eficiente você ser nichado. Por que, Malu? Primeira coisa, quando você foca em um nicho específico, por exemplo, a Evan é especializada no nicho médico. A gente já entende todas as principais dores, todas as principais necessidades desse nicho. Por quê? Porque nós estamos lidando com esse público todos os dias. Meu time comercial tá ali entregando consultorias gratuitas todos os dias, então eu tenho mapeado todas as dores, todos os desejos, né? O que esse mercado precisa em termos de solução de marketing e que eu posso desenvolver para poder entregar para o mercado. Então, primeira coisa, eu tenho uma visão muito mais completa desse nicho e consigo entregar soluções muito melhores porque eu estou focada em resolver aquelas dores específicas do meu público-alvo, tá? Isso aqui é muito importante. Segundo passo, quando a gente fala em processos, por exemplo, o seu gestor de tráfego ele já está acostumado a subir funis para nicho médico. Pensa comigo, o seu gestor de tráfego, o seu design, a sua analista de conteúdo, ter que ficar criando linha editorial, campanhas de tráfego, designs, página de venda para nichos diversos. Primeiro ela faz para médico, depois eles fazem para imobiliária, depois para concessionária, depois para nicho moveleiro. Vai ser muito mais difícil escalar em termos de processo do que se você trabalhar só com nicho, já tem muitas coisas mapeadas em que o processo dos seus colaboradores ali no operacional, em termos de demandas mesmo, de serviço que a gente presta, tráfego, design, conteúdo, enfim, é muito mais fácil, porque os seus colaboradores também vão ter domínio daquele nicho. Então é muito mais fácil você escalar com um time enxuto que entrega um bom resultado se você tem um nicho só, tá? Esse é outro pilar. Além disso, fica muito mais fácil você se posicionar, porque o seu posicionamento no Instagram, nas redes sociais, deve ser 100% intencional. Não gosto de criar conteúdo topo de funil. Eu oriento, as minhas alunas, minhas mentoradas a criarem conteúdo meio e fundo de funil com base em uma matriz de ICP muito bem detalhada. Então, quando você faz isso focando em um nicho só, os seus conteúdos eles são muito mais intencionais e esses conteúdos acabam vendendo, porque a gente só produz conteúdo para vender, senão é perda de tempo. Eu defendo essa ideia, tá? Então, quando você tem um nicho, você usa um arquétipo muito bem definido e um conteúdo muito intencional que vai, de fato, aumentar o nível de consciência do público que está chegando e também leva à venda, a uma levantada de mão para você direcionar esse público para uma consultoria gratuita e ali fazer a sua oferta. Porque serviços high ticket a gente vende no 1 a 1, tá bom? Além disso, você se torna referência no mercado, naquele nicho muito mais rápido, porque você é visto como um especialista. Por exemplo, a Evan é especialista no nicho médico. Então, quando começa a acontecer esse movimento de indicação, da gente ganhando mercado, começar a dar palestras, começar a comparecer em eventos daquele nicho específico, você fica mais conhecido e você vai começando a ganhar uma certa autoridade naquele nicho. E é muito mais fácil fazer isso quando você é nichado. Então, essa autoridade é muito mais fácil de construir do que se você for uma agência genérica. De novo, Malu, ser genérico é errado? Não. Malu, eu consigo chegar nos 6 dígitos sendo genérico? Consegue. Mas
pode demorar um pouco mais e pode ser mais difícil e te dar mais dor de cabeça, tá bom? Não que seja errado. Se você faz, tudo bem. Maravilha? Inclusive, a gente tem até um case legal dentro da mentoria Athena, que é a minha mentoria, da Vivi, que ela chegou até mim, ela gostava muito do nicho de educação. Trabalhar com escolas, trabalhar com universidades, com o nicho, né, da educação em si, conecta muito com o qual que ela gosta. E ela não conseguia atrair essas pessoas e não conseguia fazer boas ofertas, fechar contratos high ticket. Então, depois que a gente ajustou algumas coisas aí no processo, muitas delas que eu acabei de falar, posicionamento, prospecção, né, ter uma matriz de CP ali muito bem definida, ela começou aí a fechar altos contratos com esse nicho aí que ela gosta de trabalhar e tá em processo de escala, tá? Para vocês verem que isso aí é muito importante e de fato funciona quando a gente pensa em crescimento um pouco mais acelerado. E aproveitando, se você aí é mulher que está me assistindo, tem uma agência de marketing ou presta serviço de marketing, quer aprender aí como chegar nos 6, 7 dígitos aí com previsibilidade, sem ficar maluca da cabeça, confira a minha mentoria Athena, já me segue ali no Instagram para você não perder nenhum conteúdo sobre isso. Segundo passo aqui então é você cuidar do seu time e dos seus processos. Isso está muito relacionado com o último vídeo, com o tema do último vídeo que eu postei. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no canto, assista, que é sobre você ter um bom time que vai te ajudar a sair do operacional e conseguir organizar os seus processos. Por quê? Nenhuma empresa cresce desorganizada. Nenhuma. Você pode até falar, Malu, já viu, a empresa do meu tio, sei lá, cresceu e era uma bagunça. Mas vai chegar em um ponto que ele não vai conseguir crescer mais. Ou vai crescer, mas a custo de muito problema, a custo de muita dívida, a custo de muita dor de cabeça. E não é o que eu recomendo para você. Então, nenhuma agência de marketing cresce sem organização, sem bons colaboradores, sem bons processos, sem usar uma boa ferramenta. Aqui na empresa a gente utiliza o Notion. No último vídeo eu deixei ali, dei uma visão geral do template que a gente usa aqui para poder organizar os nossos processos internos e dei também uma aula de fato como você contrata bons colaboradores e deixei também de presente uma lista de perguntas que eu faço quando eu estou selecionando aí colaboradores para trabalhar comigo. Isso aqui é essencial, gente. Vocês têm que ter uma boa ferramenta de gestão, tem que ter uma boa gerente, um bom gerente, um bom gestor aí e bons colaboradores para você sair do operacional e focar naquilo que importa, que é o pilar 3 que eu vou falar aqui agora. Prospecção, vendas e retenção de clientes. Se o dono ele não está focado em expandir a empresa dele, a empresa não vai crescer. Porque quem vai fazer isso por você? Seus colaboradores, seu gerente? Não. Ele não vai fazer isso por você. Então, se você não está focado em expandir a sua empresa não vai crescer. Simples assim. Então, se você não tem os funis de prospecção certos rodando, eu gosto de plugar, empilhar funis, porque se um parar de performar, o outro tá ali criando demanda, atraindo leads pra gente. E quando eu plugo, eu tenho várias fontes de captação de clientes. Então, a gente tem funil de social selling, a gente tem funil de sessão estratégica, tem funil de sessão estratégica para página de venda, para o direct, tem prospecção ativa com SDR, tem funil ativo de indicação, funil ativo, tá? Não é esperar ali o cliente cair do céu, não, é diferente. Tem funil de influencer, tem várias formas de você fazer essa captação. O mecanismo é o mesmo, mas a gente tem essas várias formas de atrair as pessoas certas até a nossa oferta. Depois, a gente tem que ter um processo comercial muito bem desenvolvido, com um script certo, com um modelo ali de um passo a passo para você fazer na reunião de venda e fechar bons contratos, tá bom? Nunca para de vender. As 2 vezes que eu quase falhei a minha empresa em pouco mais de 4 anos, foi quando eu parei de prospectar e parei de vender. E eu vejo isso na prática todos os dias com algumas alunas, com algumas mentoradas que chegam até a mim desesperadas porque a empresa não está crescendo e no fundo elas não têm prospecção, não têm vendas. Vejo também diversas seguidoras nesse cenário porque
tá a ponto de falir porque não tem prospecção, não tem venda. Como que uma empresa vai crescer sem isso? Impossível. Nenhuma empresa é sustentável sem organização, sem prospecção, sem venda e também sem manter um bom relacionamento com o cliente. Aqui a gente fala de retenção, de LTV, que é o Lifetime Value, né? Que é o tempo que o cliente passa dentro da sua agência. Se você não entrega um bom serviço, se você não tem um bom relacionamento com o seu cliente, se você não tem um bom suporte, o tempo de vida do seu cliente dentro da sua empresa vai ser muito curto. Então você vai estar sempre desesperada correndo atrás de novos clientes, porque a sua taxa de churn, né, que a gente chama isso, que é a taxa de saída de clientes, ela é muito alta todos os meses. Então chega todo final do mês, você tá ali desesperada porque, nossa, esse mês eu perdi 5 clientes, e agora? Nossa, esse mês eu perdi 3 clientes, e agora? Daí eu te pergunto, cadê a prospecção? Cadê as vendas? Qual que é o custo por reunião agendada? Qual é o seu custo por lead qualificado? Qual é o seu CAC? Você tem essas métricas em mãos para me apresentar e eu poder te entregar a solução? Não, você não sabe de nada. Não tem funil, não tem prospecção, não tem venda. Adianta se desesperar no final do mês porque perdeu o cliente? Não adianta. Né? Então a gente tem que preocupar qual a experiência que você está dando para os seus clientes. Você entra no projeto como se o projeto do seu cliente fosse seu também, ou você trata ele como mais um número ali dentro da sua agência? Então, você deve se preocupar também com o tempo que o seu cliente passa dentro da sua empresa, porque o seu cliente mais caro é o cliente de primeira compra. Porque você gasta em tráfego, você gasta com o time comercial, você gasta com ferramenta, você gasta com várias coisas. Depois que o cliente já está dentro da sua empresa, você não tem custo nenhum com ele mais. E o erro da maioria dos empresários é negligenciar o cliente que ele já conquistou. Porque ele não te custa nada. Mas ele tá colocando dinheiro para dentro da empresa todos os meses. E você tá preocupando só com o cliente de primeira compra. Em aquisição, mas não preocupa com a manutenção dos seus clientes. Então essas duas coisas eu quero que você olhe para elas da mesma maneira, da mesma importância. Tanto a captação de novos clientes, mas também com a manutenção dos que você já tem. Ajustando, né, colocando ali diversos serviços para ele. Para quê? Para você oferecer várias soluções para os problemas que ele enfrenta ali no que tange a marketing e venda da empresa dele. E você tá ali como um alicerce, como de fato uma empresa de marketing que vai ajudar ele no que ele precisar, tá bom? Eu quero que você tenha esse olhar como empresária e não como uma social media, não como uma gestora de tráfego, não como uma designer. Você é uma empresária e eu quero que você comece a se portar como tal. Por quê? Se você ajusta isso, ajusta nicho, ajusta posicionamento, ajusta prospecção, ajusta processo comercial, ajusta processos, é impossível você não chegar nos 6 dígitos todos os meses. É impossível. E com uma boa taxa de lucro no seu bolso. Porque é outro problema. Eu vejo muitas das meninas que eu mentoro, muitas delas que chegam até mim com um lucro muito baixo. E eu falo assim que a margem de contribuição do nosso modelo de negócio é 50% a 60%, porque a gente tem um custo operacional muito baixo. Mesmo quem tem espaço físico, mesmo quem tem uma sala que seja, a nossa margem de contribuição ainda é alta. Então não faz sentido você ter uma margem de contribuição de 10, 15, 20% no nosso modelo de negócio. Alguma coisa está errada, tá? Então é de fato muito possível você chegar aos 6 dígitos todos os meses com uma margem de contribuição de 50% a 60% aí, tá? Explorando todos esses pontos que eu falei aqui, é sim possível. Então, se você chegou até aqui, não demore mais a ajustar esses passos aí na sua empresa, tá? E depois que você ajustar e tiver os resultados, volta aqui e me conta que eu quero saber, tá bom? É isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e até semana que vem. Um beijo!